Gente, eu conto com o apoio de todos vocês, porque o contexto de família todos nós vivenciamos. Pode ser que eu não tenha uma pessoa com deficiência na minha família, que não tenha ninguém na evangelização, ninguém onde eu trabalho, que eu acho meio quase improvável, não encontro ninguém na rua. Então, assim, aí ok, mas assim, em família, todos nós vivemos. Né? Todos nós viemos de uma família, todos nós estamos inseridos dentro de uma família, e eu queria, né, pedir nesse momento a ajuda de vocês, porque seja um processo de construção conjunta, pelas experiências nossas, né, que nós temos trazido nesse grupo familiar, né, que nós estamos e que nós viemos. E isto pode começar para mim o primeiro slide, por favor? Tá, aí. Kátia, o Igor vai colocar os slides, eu vou colocar o vídeo, tá? Tá bom. Então, pronto. Família evangelizadora, bora conversar, porque a evangelização, a casa espírita, gente, ela é de extrema importância para a família. Eu estava me lembrando que durante o lockdown, eu estava assistindo uma atividade, né? Na época tinham muitas lives, cursos, né? Falando, né, também sobre inclusão, e eu estava do Rio de Janeiro. Gente, aquilo assim me deixou muito marcado de tudo que eu já tinha conversado, porque era uma evangelizadora, né? E ela tinha uma evangelizando com TEA, né? Que é o autismo. Aí eu vou falar TEA aqui para a gente já, né, ir se habituando também. E aí ela ligou para a evangelizadora. Alô, dona evangelizadora, olha, é o seguinte, a gente entrou em lockdown, né? E aí os meninos já não vão mais sábado por cento. Eu estou com um problema aqui. Aí o que foi? Como parou a escola, parou a evangelização, parou a terapia, né? Parou tudo. A gente teve que ficar em casa. O fulano, meu filho, não quer mais tomar banho. Gente, vamos pensar aqui autisticamente. A gente toma banho para sair, não é isso? Pelo menos a gente, teoricamente, tu toma banho para sair. Então, eu vou para a escola, eu tomo banho, aí eu chego na minha casa, almoço, eu vou para a terapia, aí eu tomo banho, eu chego em casa, tomo banho, e aí parou tudo. Ele disse, não, já que eu não saio mais de casa, não tem por que eu tomar banho. E aí, nessa fala, né, que a mãe fez de evangelizador, eu queria que a senhora me ajudasse de algum jeito, porque já tem um tempo, né, que ele não toma banho, porque não sai mais de casa. Ela disse, olha, é o seguinte, eles tinham a evangelização online nessa época. Ela disse, eu vou passar no próximo sábado uma aulinha. E nessa aula a gente vai falar sobre a questão do cuidar do corpo e do espírito. E eu vou propor uma atividade para eles. Propor que eles, olha só, é esperta a evangelizadora, que eles fizessem em casa um quadro e que toda vez que tomasse banho, escovasse o dente, né, lavasse o cabelo, ia ganhar uma estrelinha ali no quadrinho que ela pediu para a família construir. E no próximo sábado ia ter que mostrar na aula online o quadrinho de tudo que tinham feito. Aí ele, mamãe, eu tenho que tomar banho. Eu tenho que tomar banho porque a tia passou uma aula e eu tenho que preencher esse quadro aqui, ó, com as estrelinhas aqui. Aí ela, é verdade, né, meu filho? Então, o que ela fez foi aquilo que a Elis tinha falado, né? Criar uma rotina. Não sei se vocês já escutaram uma fala que diz assim, que santo de casa, às vezes, ele não faz milagre, né? A mãe dizia para ele tomar banho, mas não tinha esse efeito. Mas através de uma aula que a evangelizadora trouxe, e trazendo isso de forma lúdica, aí ele viu a importância do banho. E a partir desse momento ele começou a tomar banho todo dia. Escovar o dente, né, lavar seu cabelo, porque a partir desse momento se criou com esse quadrinho da estrelinha e pronto, enquanto ainda nós tivemos esse tempo separado, né, em lockdown. Então, isso que eu trago para vocês é um dos pontos altos desse casamento entre o centro espírita, a evangelização e a família. Ainda vou trazer mais uns outros, mas pode ir passando. Primeiro, isso, olha, de todas as associações existentes na Terra, excetuando, claro, né, a humanidade,
nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa do que a família. Então, gente, que a gente possa ter, né, muito bem entendido essa questão da importância da família e o quanto a importância dessa evangelização, desse evangelizador, desse grupo de pais e desses vários outros espaços dentro da casa espírita. Vou dar um outro exemplo, que a gente tem um evento aqui chamado EIMEP, que é o Encontro Intensivo do Movimento Espírita Paraense. E nesse encontro, esse evento, ele foi sempre no mesmo prédio, por anos e anos e anos. Aí, de novo, entramos em lockdown. Mano, esse lockdown, ele desorganizou nossos meninos todinho. E entrou no lockdown. E aí, depois de 2 anos, a gente voltou. E aí a mãe ligou para mim e disse assim, ô, Kátia, é que o menino, né, ele disse que ele não vai para o EIMEP. Eu disse, mas por quê? Porque o EIMEP era num prédio X, no endereço tal. E que se o EIMEP não for nesse endereço X, nesse endereço tal, ele não vai. Eu disse, tá, interessante. Aí o que eu digo? Bora fazer o seguinte, ele já é adolescente, tá? Ele não é criança. Aí eu disse, bora montar um livro de história social para ele, dessa mudança de endereço. Aí, então, o que eu peguei? Peguei as fotos novas do novo espaço, apresentamos ele desde a entrada, olha, você entra por essa porta, aí você vai aqui, que você vai passar seu crachá, bem aqui você segue esse corredor, vai ser sua sala, esse aqui é o espaço onde tem atividade, espaço da música, espaço disso. Eu disse para ela, a senhora vai mostrar isso para ele por em torno de 2 meses, mas no primeiro mês não mostre todo dia, de vez em quando, né? 2 vezes por semana, e quando for chegando o tempo do EIMEP, já um mês, a senhora intensifica um pouquinho mais, né? Vai mostrando, olha, o EIMEP vai ser aqui. A gente é um livrinho, tu vai virando, eu tinha as fotinhas que a gente tinha conseguido com a nossa federativa. Aí eu disse, olha, mostra todo o tempo, né? Lá, botava o espaço. Aí, quando foi no EIMEP, ela chegou, eu disse, cadê ele? Ele tá aí. Ela disse, tá, eu digo, gente, ele veio, Kátia, eu mostrei, do jeito que ele falou, primeiro mês, um pouquinho, aí ele, não, que não quer, que era para ser lá no outro prédio, foi. Aí no outro mês eu intensifiquei, mostrando todos os dias, e ele veio, porque eu já conheço o espaço. E de tanto ele ver aquele espaço, então ele disse, então eu já sei que aqui, eu já sei como vai ser, então não é uma surpresa como a gente na Eli já tinha trazido nesse momento anterior. Então, a gente vê assim a riqueza que é essa importância dos evangelizadores na vida dos nossos evangelizandos e na vida da família, porque você imagina essa família, a gente querendo ir para o evento, essa mãe numa dificuldade de só quem vive o dia a dia de uma pessoa com deficiência sabe que já pensou tu ver teu filho não tomar banho há uma semana? E a evangelizadora trouxe isso para ele. Então, ela disse que ela agradeceu muito, assim, muito, ligou para ela, fez vídeo, dizendo, olha como eu estou alegre de ter sido ajudada por você. Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas eu sou só uma evangelizadora, né? Qual é ou o evangelizador, né? Meu papel não é importante, gente. Para nós é. Para nós é, como a Iris falou, eu tenho 2 filhos, né? Um casal. Tenho uma menina, né? Hoje passei pela infância, adolescência, hoje eles são 2 jovens. Então, a minha filha fez 20 anos hoje, já comemos o bolo, tem 20, e ele tem 18. Então, assim, dentro desse espaço de entrar, adaptar a passe, adaptar a entrada dele, priorizar, então a gente veio construindo, e dentro desses espaços da Casa Espírita, e Isabel está falando parabéns para a tia Malu. Então, dentro desses espaços, construindo, né, com eles, estando junto das famílias, em, sei lá, terapias, hospitais, a gente vai, né, trazendo tudo isso também que vai agregando ao nosso fazer dentro da evangelização. Então, assim, gente, de todas essas associações, a família é extremamente importante. Lá, que é uma escola, assim, de aprendizagem fantástica na nossa vida. Pode passar. É o Igor, né, que está passando. Pode passar. E aí vem essa questão para a gente do Livro dos Espíritos, né? Que é a 775. Qual seria o resultado do relaxamento dos laços de família, né? E aí responde, a recrudescência do egoísmo, ou seja, essa intensificação do egoísmo. Porque, assim,
a gente ainda é um pouquinho egoísta, né? Assim, só um dedinho, assim, bem pequeno. A gente ainda traz um pouco disso, né, em todos nós. Porém, esse egoísmo, se não tivesse a família, ele ainda seria mais intensificado. Então, o que é que Deus faz para nós? Coloca a família. Porque, gente, todos nós precisamos, a gente necessita de experiências educativas para evoluir. E quem é que vai oferecer isso para a gente? A nossa família. Nem me fale. Eu não sei aqui se alguém vive uma família atípica, né, que a gente chama de família atípica. Então, eu faço parte de uma família atípica dentro de uma comunidade, né, autista. E aí, isso tudo para a gente, né, essas experiências é que vão fazer com que a gente consiga evoluir mais, ter um olhar diferenciado. Se eu for fazer uma enquete aqui para quem tem filhos, provavelmente vão dizer: a minha vida era de um jeito antes dos filhos e é de outro jeito, né, depois dos filhos. Ou quem tem sobrinhos, convive com eles, filhos, sobrinhos, netos, até as vovós falam, né, que o neto ainda é um outro patamar, um outro olhar nesse espaço. Mas alguns evangelizadores até trazem para mim: eu não tenho filho, não tenho neto, mas os meus evangelizando são os meus filhos do coração, né? São aqueles os meus amados do coração e que eu tenho um extremo carinho por eles, né? Que às vezes você vê eles pequenininhos, e o teu filho até a nível 1, Kelly, o meu é um combo, Kelly, porque não pode ser assim, Kelly, tem que ser bem bacana, entendeu? É um combo, sabe quando tu vai no McDonald's, tu diz assim, eu quero um combo, pois é, e aí foi, então ele tem a nível 3 de suporte, ele é bem comprometido, ele não é oralizado, a gente tem dificuldade de trabalhar a comunicação alternativa, aumentativa com ele pega as fichas, ele joga fora, ele come as fichas, é muito interessante. E ele também tem déficit intelectual também, né, bem mais comprometido também, mais severo, tá bom? Então, assim, essa é a rotina que a gente leva aqui com ele. Tati, se você morasse aqui, ele seria meu aluno. Oh, meu Deus, é verdade. E a gente tem que conversar muito depois, assim, trocar essas figuras. Ia ser lindo da tia Liz. E aí a gente vai evoluir com todas essas experiências. Então, uma vez que nós, né, todos esses espíritos, a gente está sob a regência de Deus. Então, a gente vai precisar evoluir de um jeito ou de outro. Às vezes ele diz assim, bora se apressar, amor, tu vai ter que dar uma apressada nessa tua evolução, bora. Então, aí temos umas experiências interessantes na nossa vida, às vezes um evangelizando. Tem uma senhora que ela é de um centro aqui espírita, e ela conversando com a família, ela chegou à família, ela disse assim, quantos filhos a senhora tem? A primeira vez, essa senhora ela fez só com um filho, foi ela, o marido e um filho. Ah, que bem-vinda, seja bem-vinda. E fez a entrevista da criança. Aí ela disse, é só ele de filho. Ela disse, não, tem mais um. Cadê o seu outro filho? Por que só veio esse? Cadê o outro? Ele, né, já é adulto? Ela disse, não, ele tem 10 anos, mas ele tem, né? Ele tem TEA nível 3 também, entendeu? Assim como o Babi. Eu chamei de Babi, tá? Assim como o Babi. E aí ela disse, e por que a senhora não traz ele? Não, ele não tem condição de vir para o centro espírita. Não tem, não dá para vir. Ela, mas por quê? Não, traga ele, traga ele, traga ele. Ela insistindo com a mãe, né? Traga. Olha, eu vou trazer. Mas eu já disse, né, que não tem condição dele ficar. Ela, tá bom, mas chegou aqui, a gente vai avaliar. Aí ele tem 10 anos, ela, Kátia, ele é enorme, enorme. Deixa eu ver aqui, depois eu vou ver o que a Flávia está dizendo. Ele é enorme. Kátia, quando ele chegou, ele corria para todos os lados, ele entrava na sala, e eu fui explicando para ela, né, como é que funciona. Mas ela falou uma coisa que me lembra muito o Jesus, né? Que ela disse assim, eu olhei para ele e eu me apaixonei por ele. Porque na sala da evangelização são 3 evangelizadores. Ela disse, olha, eu vou sair e vou ficar com ele para fazer a adaptação dele para o centro espírita. E vocês ficam aí, vocês dão conta, eu fico aqui com ele, então, para apresentar o centro, mostrar as atividades, né? Trabalhando com ele. E aí, ela não satisfeita, gente, eu fiquei assim, digo, Kátia é o nome dela também. Ela disse assim, eu não estava satisfeita, porque não sei, tinha alguma coisa que eu poderia fazer mais. Ele é de uma escola especializada aqui em Belém. E ela disse que ela foi na especializada.
Ela queria ver como é que trabalham com ele, que atividades fazem, né? Como é que é feito isso. Ela disse que foi, ele não levantava, ele fazia as atividades. Aí ela entrou em contato com as terapias dele, com a escola especializada, com a família. E hoje ele tá, gente. Ele tá. Olha o casamento que essa evangelizadora fez. Com a terapia, com a família, com a escola e a casa espírita. Ou seja, ela foi porque alguém pode pensar, mas ela foi na terapia. Gente, cada um, né, vai até onde pode, até onde dá. E ela disse, eu fui tudo, pegou material, adaptou. E ele tá lá com ele, como ela diz assim, eu olho para ele, Kátia, ele é tão apaixonante, porque Jesus, gente, ele não só incluía, né, os apóstolos, eles tinham cada um as suas diferenças, os apóstolos não eram iguais, tinham suas diferenças. Só que o que Jesus fazia? Jesus carregava os apóstolos no seu coração. Cada apóstolo daquele estava no coração de Jesus. E assim são nossas crianças e nossos jovens. É trazer eles e a família, não esquece da gente, tá? Por favor. E trazer a gente no coração, tá? Para carregar a gente ali bem fofinho. Pode seguir, por favor, próximo. Gente, se tiver dúvida, a gente vai conversando, tá? Esse questionamento, gente, eu já escutei muito isso, gente. Já oraram em mim, já oraram em mim na parada de ônibus. Vieram aqui em casa orar. Olha, eu vou fazer a oração e seu filho vai ficar curado. Pode orar, meu amor, não temos problema nenhum. E aí falam que, né, algumas coisas que a gente escuta, né? Não, na parada de ônibus, esse foi engraçado. A senhora olhou, o Gabriel estava desestabilizado, que o transporte, né, demorou. Aí o Gabriel se jogava e ia para a rua, e eu puxava ele. Aí a sandália dele caía. Aí ela, peraí, não, senhora, eu vou orar. Aí me toma, lê esse livro aqui, me deu o livro. Eu digo, não tem problema, bora. Então, às vezes, as famílias que chegam, famílias atípicas, em alguns momentos podem ter escutado isso. Sabe por que teu filho assim? É castigo divino. É Deus castigando vocês. Ou então, com certeza isso é quem pecou, né? Foi a mãe, foi o pai, é pecado de vocês. Sabe o que é isso? É problema obsessivo que essa criança tem. Ou então, assim, gente, é uma coisa que deixa a gente muito, muito triste, né? É que você já vem sensibilizado de outros espaços e às vezes na casa espírita você vai escutar isso, olha, com certeza fez alguma coisa na outra vida. E às vezes já até falam da nossa outra vida. Eu digo, gente, a vidência desse irmão, ele eu fico, eu fico impressionada com a vidência do irmão que ele digo, ele vê tudo, até as minhas vidas passadas e a vida do Gabriel. Então acontece, eu digo, gente, fez aquilo, tá. Ou então que isso é coisa de espírito. Quem às vezes não conhece, né, um pouco da doutrina do espírito, isso é coisa de espírito, esse menino tem. Então, assim, nesse momento a gente vai, e muitas outras coisas que a gente vai escutando, né, ao longo desses espaços. Não é só isso, gente, quem é de família típica escutou muita coisa. E tudo isso é uma carga, essas informações a gente recebe, e com essa, pensa assim numa bolsinha, que essas informações e muitas outras eu vou colocando na minha bolsinha, tá aqui, eu vou, né? Pego e vou carregando, jogando tudo aqui, né? E essa bolsinha, ela vai comigo para o centro espírita, gente. Eu vou levar essa bolsinha comigo também, de tudo que eu escutei, tá? E aí, vou ser recebida por vocês. E agora, não sei, Elis, tu tá com vídeo, né? Deixa eu só ver aqui o comentário das meninas aqui. A Flávia, recentemente recebi o diagnóstico do meu filho TNV1, sendo um período desafiador. Flávia e eu te digo mais, Flávia, a infância é de um jeito e a adolescência é de outro jeito. Misericórdia. Não apenas autismo, mas também sobre as crianças com TDAH. Isso mesmo. Já digo, são fases assim bem diferenciadas. Tu pode começar o vídeo, aí tu para no 2:28. Mas, gente, eu queria que vocês prestassem atenção no vídeo, porque eu vou fazer perguntas, porque no final eu vou dar só o certificado para quem acertar as perguntas. Aí tu para no 2:28, tá bom? Perfeito. Por favor. Estão ouvindo, gente? Sim, Elis, tá bom, tá ótimo. Beleza.
Peraí que eu vou descompartilhar. Olha, eu Compartilhar de espero novo. que vocês não tenham visto esse vídeo. Que aí, se vocês viram, vocês acabam, é, né? Mais surpresa, poxa. Eu espero que seja surpresa para vocês esse vídeo. Ninguém viu? Tomara que não. Bora ver se não for surpresa. É um vídeo interessante, mas eu preciso dar atenção, que a gente acha que muita coisa não acontece na casa, mas acontece. Meu nome é Michelle, eu sou mãe, né, de um evangelizando autista de 14 anos. Ele era uma criança, assim, bem agitada, assim, as pessoas achavam que ele era hiperativo, que ele era ansioso, né, e todas as dificuldades que quem tem um filho assim passa, né, não parava quieto, não tinha muita concentração, sendo chamada sempre na escola e você sem saber o que fazer, até então que, né, abriram as portas da casa espírita e a gente foi, nossa, bem feliz. No começo, eu e meu marido, a gente não se sentiu assim muito acolhido, sabe? A gente percebia sempre, tipo, que sempre era chamada a atenção desse meu filho, do Guilherme, né? Assim, as crianças estavam correndo, chamava a atenção do Guilherme, as crianças estavam, subiam 3, 4 crianças, tipo, no muro, eles chamavam a atenção do Guilherme, né? E é o tipo de coisa que machuca uma mãe. Mas, né, até então, a gente foi levando. Chegou o final do ano, a evangelizadora me chamou e ela fez um caderno de avaliação para o Guilherme. E quando ela me entregou aquele caderno de avaliação, falava várias coisas sobre o comportamento, que ele não para quieto, como que ele era sem educação, que ele não tinha limite. Inclusive, ela sugeriu que quando se é necessário, a criança deve levar, inclusive, algumas palmadas. E aquilo, assim, me dilacerou, assim, por dentro. Porque eu comecei a chorar dentro do centro mesmo, quando ela me mostrou aquilo, eu comecei a ler e ela ainda veio reforçar falando, que era muito difícil trabalhar com ele, porque ele não parava quieto, porque ele não se concentrava, que é a criança que não tem limite, a gente tem que também educar. E assim, a gente já sofria em tantos lugares, né, inclusive na família, que quem tem um filho diferente, um filho especial, sabe que o julgamento vem de todos os lugares, né? Você até espera esse tipo de comportamento de pessoas numa festa, na escola, na família, num parque, mas não na casa espírita, né? Onde o evangelho ensina isso, né? O evangelho ensina o amor ao próximo, né? Num primeiro momento, o que eu queria mesmo é sair e nunca mais voltar. Nunca mais. Aí, depois de muita conversa, minha tia, né, trabalhava com evangelização já na época, e me convenceu a Para, voltar. Liz, para, O Liz, problema é que depois de um tempo, para. Pronto, parou. Agora eu vou perguntar para vocês. O que vocês acham que ela fez? Que ela disse que a tia dela conversou com ela. Olha só, essa de bater também, eu já escutei muito até dentro da própria família, porque o Gabriel era assim, porque ele não apanhava. Até a Isabel também tinha que apanhar. Na verdade, não tem um filtro. O típico e o que tem deficiência não, tem que apanhar todos os dois. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês acham que aconteceu, né, dentro dessa história até onde vocês escutaram? Kátia, só para informar, esse vídeo a gente trabalhou muito com ele ao longo desse ano. A gente passou ele em todas as nossas reuniões de Legal. comissão regional, que a gente tem Então, com as regiões do estado. Só que aqui, não necessariamente todo mundo que está aqui faz parte dos CREs e puderam ir nessas reuniões. Então, para muita gente vai ser surpresa e outros já viram, só para esclarecer. tá ótimo. Então, para quem não viu, né, o que é que vocês acham que... Eu não vi. Pronto, Ellen, obrigada. O que é que você acha que pode acontecer, Ellen, agora? Tem a Ellen. A Vivian também não viu. Oba! O povo que ainda não viu o vídeo pode, né, falar um pouquinho o que é que acha que pode ter acontecido, né, com essa mãe, com essa família, com o jovem, né, o adolescente. Vocês podem falar um pouquinho o que é que vocês acham que aconteceu?
Boa tarde. Eu acho que talvez alguém tenha conversado com essa evangelizadora, né, que deu esse feedback para a mãe. Talvez a tia que já fizesse parte da evangelização, né? De onde que surgiu esse caderninho também tão organizado, igual um portfólio de escola, né? Sendo que a gente não faz isso para as crianças, assim, pelo menos na nossa evangelização, a gente não faz esse retorno para as crianças típicas, né? Para que fazer isso para mostrar a impossibilidade do outro, né? Obrigada, Ellen. A Flávia está com a mão levantada. Se alguém tiver mais, fala também para levantar, tá bom? Fala, Flávia. Obrigada, Ellen. Flávia, falta abrir seu microfone, Flávia. Eu consegui escutar. Eu estou ouvindo ela. Eu não estou escutando a Flávia. Eu estou escutando. Só eu que estou. É porque que você é o médium, querido. A minha mediunidade Eu estou escutando. Você está escutando? Tô. Sim, eu estou. Sim. Tá ouvindo, Kátia? Não? É porque ele é o médium, ele tem que passar a informação porque não é médium aqui. Tenta tirar o comunicado. Tá, vou tirar. Agora. E agora, você está ouvindo, Kátia? A voz... Não, eu tô ouvindo... Eu não estou ouvindo a voz da Flávia. Só a Flávia? Só da Flávia. A de vocês eu escuto. A da Elis, do Igor, eu escuto. A voz da Flávia, não. Beleza. A Flávia disse, Kátia, que ela vai escrever no chat. Ah, tá ótimo. Mas que curioso, né? Só a Flávia você não escuta. Tá? Sim. É isso. É que você era para ser o médium, você é a Elis. Aí você... Vamos ver. A Adriana falou que a mãe deve ter ficado e participado junto com o filho. A Vivi eu não sei, mas eu acho que ela voltou porque talvez nem as evangelizadoras não sabiam incluir ele e depois se adequaram. Isso. Flavinha, desculpe, mas a minha mediunidade ela não é ostensiva, né? E aí eu vou ficar aguardando. Espero ela não ter desistido da evangelização e ter ido para uma casa mais acolhedora, sem problemas. Tá bom, Flavinha, obrigada. Então, vamos lá para continuar com o vídeo, tá bom, Elis? Pode ir. Pode ir. Ele já vai acabar o vídeo. Conseguiu, Elis? Tá indo. Mas vocês viram o quanto tantas coisas que essa mãe escutou, né, na casa espírita, e como ela diz, a gente às vezes espera escutar isso de espaços fora. A gente escuta até dentro de grupos, por exemplo, a gente está no hospital psiquiátrico, né, em terapias, né, que as mães ficam algumas vezes ali nas salas de espera e escutam isso. E olha que é todo mundo na mesma situação, mas a gente escuta. Vai lá. Tantos lugares, né, inclusive na família, que quem tem um filho diferente, um filho especial, sabe que o julgamento vem de todos os lugares, né? Você até espera esse tipo de comportamento de pessoas numa festa, na escola, na família, num parque, mas não na casa espírita, né? Onde o evangelho ensina isso, né? O evangelho ensina o amor ao próximo, né? Num primeiro momento, o que eu queria mesmo é sair e nunca mais voltar. Nunca mais. Aí, depois de muita conversa, minha tia, né, trabalhava com evangelização já na época, e me convenceu a voltar. O problema é que depois de um tempo, teve pessoas que tiveram acesso ao caderno e vinham falar meio rindo. Claro, isso depois de um tempo que a gente tinha pego daí uma amizade, criado, né, um círculo de amizade no centro. E aquilo me machucava mais ainda. Até que um dia nós fomos por um curso fora. E a gente voltando, eu comecei a contar no carro a minha história. É muito triste você ver um filho
sendo isolado, se é ruim em lugares como escola, como parques, na casa espírita é muito pior. Eu como mãe que passei por isso, posso dizer que o peso é muito maior. E fui falando, e as pessoas que estavam junto, tipo, eu acho que pararam para refletir, porque eu acho que elas nunca tinham parado para fazer essa reflexão. Eu acho que era isso que faltava. A informação, o conhecimento de como é a situação. Depois que eu tive essa conversa, mudou muito, muito. Por ser autista e ter alguns hiperfocos, ele internaliza muito bem, sabe? Os ensinamentos do Cristo. Eu sou muito grata por não ter desistido e pelas pessoas que não me deixaram desistir. A minha situação se resolveu, mas a gente tem que abrir os olhos, né? A gente tem que procurar se esclarecer. Para quê? Para que a gente aceite a todos e que a gente respeite a todos. Porque o mais importante de tudo é o respeito. Isso mesmo. O importante é o respeito, que aí a gente se pergunta, né, gente, que esse julgamento não deveria, né, existir. Mas, no fim, daqui a pouco eu vou abrir a fala para a gente, né, para a gente tá aprofundando. Você pode voltar no slide, Igor? Só para a gente, né, já ir fazendo uma reflexão a respeito que a gente viu agora. Aí pode passar para o próximo. Aí a gente vai para um outro olhar agora, né? Lembra que daquilo que a gente falou, daquilo que a gente viu. E aí ele diz assim, procurar saber se são resgates ou provas, ou mesmo outro motivo que ignoramos, não deveria ser o alvo das nossas preocupações. Emmanuel, no livro Roteiro, lembra-nos a atitude do mestre ante os necessitados de saúde que o procuravam. Ante os enfermos, não indaga quanto à causa das aflições que os vergastam para irritá-los com reclamações. Ele os auxilia e ele os cura. E esse deveria ser o nosso comportamento na casa espírita, chegar e auxiliar. Porque, gente, vou dar um exemplo de uma família atípica. Tu vem uma família, principalmente quem tem TEA, TDAH, o povo do TOD, que tu vem uma família que geralmente a gente tem disfunção de sono, então às vezes essa família não dormiu faz uma semana, ou ela dorme, às vezes, até muito mais tempo do que isso. Dorme 2 horas por noite, 3 horas por noite, porque o menino anda, roda. Aí o menino, às vezes, quer comer, o menino quer tomar banho, isso de noite, e quando era para você dormir, aí você acorda de manhã, ou tu já tem que trabalhar, ou tu já tem que levar ele para a escola. Aí isso que aí eles falam. O menino faltou por quê? Vamos pegar, principalmente, famílias sem recursos, gente. Não tem acesso a medicamento, não tem... tão desorganizado que não consigo sair com ele, né, para levar para a escola, que naquele momento há quanto tempo ele não dorme. Então, assim, são muitas questões. Então, em nenhum momento, né, você fica levando em consideração, no slide anterior, a reencarnação. A gente vai levar em consideração o que acontece nesse contexto familiar para essa criança, esse jovem, né, para evangelização, e o que a gente pode fazer. Então, esse texto está no livro da Evangelização de Portas Abertas por o Autismo, da Lúcia. Gente, eu indico. Maravilhoso o livro dela. Pode passar para o próximo, por favor. Aí lá tem no Evangelho, né? No capítulo 5, Causas Anteriores das Aflições. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento que se passa nesse mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. É porque, às vezes, as pessoas, quando veem pessoas com deficiência na família, isso a gente chegando, às vezes, muita gente nos olha desse jeito. Ah, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo. E por que não pode ser uma prova escolhida? Eu, durante o meu processo reencarnatório, vou lá no departamento, bato na porta, eu quero essa experiência, é uma experiência que eu não vivenciei, por exemplo, ao longo dessas minhas reencarnações. Como é que eu me vejo nesse processo? Como é que eu me vejo nessa questão? Uma coisa que eu indico para vocês, né, que estão aí, né, estudando, que estão se aprofundando, sigam pessoas nas redes sociais, gente. Famílias atípicas, pessoas com deficiência, para a gente poder entender um pouquinho mais de como é, né, esse dia a dia, esses momentos, a vida, um pouquinho de cada um. Pode passar, Nico. Não diga que se torna difícil a lide por lhe faltar o burilamento da cultura escolar. Para orientar-nos no bem, pelo caminho correto, junta aos nossos afetos,
não temos necessidade de diploma, mas sim de bom senso e maturidade, aliados a uma profunda confiança em Deus. Quando eu estava montando esse, tem um outro slide que ele é muito parecido com esse, eu me lembrei muito de uma fala de uma... A gente participava de um grupo de pais na época, e a gente fazia terapia familiar, né, todos juntos. E a gente, né, contando para uma das enfermeiras que estavam organizando o trabalho com a gente, e aí a gente, né, expondo a nossa dificuldade, a gente tem dificuldade de ter acesso ao psiquiatra, acesso à terapia, aí todas as mães contando, os pais contando, aí a gente levantou o seguinte, quer dizer que a partir de agora a gente vai ter que ser o terapeuta dos nossos filhos? Aí o pessoal, a gente vai ser psiquiatra, a gente vai se formar em psicologia, a gente vai se formar em terapia ocupacional e tá. E ela escutando a gente, a coordenadora, a enfermeira, e a gente falando que a gente ia ser um monte de coisa. Ela disse, e aquela fala dela, gente, eu guardei no meu coração, porque ela disse assim, olha, vocês podem ser tudo o que vocês puderem e tudo o que vocês quiserem. Eu só peço uma coisa para vocês. Nunca deixem de ser pai e mãe. Entendeu? Então, é isso que ele está trazendo aqui para a gente. Tu vai ser terapeuta, tu vai ser isso, mas acima de tudo, a gente precisa ser pai e mãe. Quando eu leio esse senso de maturidade, sim, de bom senso e maturidade, isso também não é fácil. Porque às vezes a gente pode imaginar, né, esse maternar, esse paternar de um jeito. E é desafiador, né? Alguém colocou ali no chat, eu lembro que foi uma companheira que colocou que a questão que é os desafios com o seu menino. Né? Tá aqui, olha, buscando um período desafiador em busca de entendimento de como agir com ele. Então, vou trazer um pouquinho, né, que a Flávia atrás, receber esse laudo. Gente, receber o laudo, ele é sempre um desafiador para todos nós, porque tu não sabe o que é que esse menino não dorme, esse menino tem seletividade alimentar, por exemplo, eu vou pegar os meninos com paralisia cerebral, a cabecinha dele, por que tomba, e às vezes precisa de ajuda para se alimentar, ou eu estou trabalhando agora com uma criança que ela tem síndrome de Bardet-Biedl, não conhecia agora. São muitas características novas que eu não sabia, eu digo, gente, e o desafio da mãe dela, né, que tem aquela questão idealizada daquela menina, que ela imaginou que ia ser esportista, que a mãe dela é esportista, e não é. Então, é um outro caminho, é um outro pensar. Então, é isso, como ele diz assim, não temos necessidade de diploma, era o que ela dizia para a gente, sejam mães, sejam pais em primeiro lugar, em princípio da base. Aí depois, claro, isso ajuda, mas a gente vai precisar dessa maturidade. Pode passar aí. Eu falo muito, gente, eu vou parar, eu vou falar menos, tá? Não pode haver guia mais segura a esse respeito do que tomar como medida o que se deve fazer aos outros. Imagina se a gente chegando com o nosso menino na casa espírita, como é que eu quero que me tratem? Me tratem, né, como o próprio vídeo colocou, com respeito, com carinho, ou, como eu já tinha falado, como Jesus, me trazer no seu coração. E mesmo, né, o que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes se não temos para com eles indulgência, benevolência e o devotamento? Né? Pode passar. A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo, quando os homens usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade. Então, assim, o que isso significa para a gente? Que isso é a destruição do egoísmo. Imagina quando eu falei para vocês assim, que todos puderem receber as nossas crianças e os nossos jovens, né, de uma forma inclusiva, a gente está trabalhando para essa destruição desse egoísmo. Eu olhar além de mim e volto a bater de novo lá no nosso Jesus, é me carregar no coração. Isto, benevolência, indulgência e perdão. Muito bom. Pode passar? Já passou? Vou mexer aqui. Deixa eu ver qual é o próximo. Deixa eu ler o próximo aqui. Me perdi aqui. Ah, tá. Hábitos inclusivos no núcleo familiar.
Eu, quando eu recebi, né, o diagnóstico do Gabi, eu fui, deixa eu ler tudo que eu puder, eu quero entender isso, como é, que eu não sabia como é que era, né? Então, assim, hoje a gente até tem, graças a Deus, mais material, você tem mais até recursos, formas de fazer esse diagnóstico cada vez mais cedo, mas nessa época era... nessa época dele, que são 18 anos que ele fez, recebeu o diagnóstico bem pequeno, porque ele trazia bastante as características. Já era difícil, imagina mais lá atrás. E aí eu procurando material, teve um material que ele me deixou assim, que é outro ponto, outra fala que eu trago para mim hoje, quando diz assim que nessa relação desse núcleo que dizia que era para a gente ter um lar equilibrado. Eu disse, eita, agora o negócio ficou desafiador. Tu queres que eu tenha um lar equilibrado? Gente, a gente não, volto a dizer, a gente não dormia. Então, era um corre-corre. A gente não nem comia, às vezes, direito. E aí o material queria que eu tivesse um lar equilibrado. Aí eu pensava, mas como é isso? E por que isso, né? Porque eu precisava desse lar equilibrado para que ele se estabilizasse. Aí eu fiquei imaginando, gente, imagina um lar onde as pessoas brigam muito, aonde você tem desavenças, aonde você tem várias situações ali que vão desestabilizar aquela família. Então, quando ele diz assim, ele foi bastante interessante esse material, quando ele fala de um lar equilibrado, é para a gente tentar fazer com que o dia a dia dessa nossa criança, a gente tente fazer esse lar equilibrado, mas que eu digo para vocês que não vai ser fácil. E aí eu queria que a Elis, tu pode colocar no chat um link que é para vocês colocarem para a gente também uma palavrinha, né? O que é que vocês consideram um hábito inclusivo nesse núcleo familiar? Coloquei, Kátia. Já? Pronto, vocês entram. Eu comecei aqui, mas tem muitos outros, porque, como eu disse, todos nós viemos de experiências familiares. E aí vocês podem colocar o de vocês. Deixa eu abrir aqui também, que eu vou abrir. Eu que estou com o texto, deixa eu pegar aqui. É que aqui, gente, a internet ela é maravilhosa aqui, sabe? Deixa eu ver se vocês estão preenchendo. Nem que eu ponha no final só a bichinha. Tá, peraí, deixa eu pegar. Tá. Olha, 3 respostas. Cadê as mais respostas? Deixa eu ver se eu consigo. Olha, 7. Vou colocar aqui, tá? Beleza. Aí tu vai desculpar. Deixa eu tentar. Isso. O Igor já tirou, aí você tenta colocar. Como diz a Elis, vocês têm que ter paciência comigo. Nossa barreira tecnológica. Você é um processo inclusivo. Gente, olha, eu sou assim eu ando de bicicleta, eu não sei andar de bicicleta. Se eu andar de bicicleta e alguém conversar comigo, eu caio. Eu tenho que andar e focada, ninguém pode nem me olhar. O mais engraçado é isso, é tu me olhar e eu caio. Eu digo, gente, peraí que ele tá indo assim lentamente, muito lentamente. Digo, nem que eu mostre no final para vocês. Ele está indo, ou então eu mando Será que eu mando a imagem para vocês no final? Não sei se é melhor, se é mais para a gente ir indo. Eu mando, nem que seja a imagem. Faz os comentários que você está vendo aí, e aí depois você manda a imagem para o Igor, ele compartilha. Eu mando para o Igor, ele manda para vocês. Espera aí. Eu vou mandar também, eu estou fazendo a relação dos livros que eu citei, eu vou mandar para o Igor, depois ele compartilha, beleza? Então pronto. É melhor, porque eu estou com medo do tempinho.
E não outra dá. coisa, Kátia, como a gente assim não tem aquela habilidade tecnológica, é melhor não mexer. Daí você Eu se também perde, né? amo, Então, eu também toca o amo. barco assim. Deixa aí, que senão a gente vai e não volta. Deixa aí, vamos seguindo então. Então, Combinado. E aí, então assim, o projeto, Kátia? projeto. Então, assim, dentro do que ele já tinha colocado, né? Esse olhar compreensivo, né? Empatia, a abertura ao aprendizado conjunto. Quando naquele livro que eu falei sobre a questão do equilíbrio, era isso. A gente vai ter que criar essa relação conjunta, gente. A gente vai trabalhar junto para que a gente, como família, a gente tente ter esse lar equilibrado para que a nossa criança ou o nosso jovem, e outra coisa, eu sempre falo dentro dos espaços, todos vão crescer. Eu estava semana passada no encontro sobre mediunidade, eles colocando como era desafiador quando os meninos com TDAH chegavam. Aí eu olhei para o grupo da mediunidade, eles falando, né? Eu disse, gente, eu só queria levantar meu dedinho aqui, eu disse assim, eles vão crescer. E aí eles vão lá para o grupo de vocês. Eles me olharam assim com o rostinho e digo, eu espero que eles cresçam, vou lá para o grupo de você, vai ser bem legal. Então, assim, esses esforços de aperfeiçoamento, gente, da gente tentar, não é porque eu não tenho um processo escolar, e até como evangelizador, mas eu não estudei educação especial. Lembra o que a gente leu ali? Lembra o que a terapeuta falou para a gente, quando ela diz ser mãe, aí eu digo, vamos aqui para os evangelizadores, volto, vou bater até o fim, até Jesus, carregar como Jesus essas pessoas no nosso coração. Filho, gente, ela é sempre uma bênção, e ele vai permitir para a gente essa iluminação. E assim os nossos evangelizandos, eles vão permitir para a gente ampliar esse nosso conhecimento. Porque se eu ficar preso na minha caixinha, de eu não estar convivendo, não estar... Porque, assim, por mais que eu estude, tudo que eu estudei, se eu não viver junto, aí meu aprendizado ele não é tão ampliado quando está ali junto, né, com essa criança. Pode passar, Igor, que depois eu mando o quadrinho. Não a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar caracteres e a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Você imagina, botei essa bailarina ali, gente, porque para assim, pisar nesse negócio aí, tá lá no livro dos Espíritos, tem que ter equilíbrio. E dói o pé, tá? Ele dói. Eu sei porque meus dedinhos de ontem estão todos tudo doloridinho. Dói o pé, mas nós o quê? Estamos ali, na lida. E o que acontece, gente? Vamos imaginar que a gente é um corpo de baile, e aí a mãe, o pai, ali a família, o coreógrafo e a coreógrafa. Então, ali ensaiando vocês para... A gente aqui é uma família, né? E aí a gente está ensaiando para que nosso corpo de baile, os bailarinos se batam um com o outro, não se trombam, então se tromba um e ajunta o outro e ajuda a levantar. A orquestra, que os nossos instrumentos possam tocar consonância um com o outro. Não vem o violino, atravessa ali aquele bumbão, porque vai chegar um dia, vai chegar esse dia, tá? Que vai ser perguntado assim. Deus vai perguntar o que é que cada um fez para o filho que era da nossa guarda. Então, isso tudo que eu falei da dança ou da nossa orquestra é um ensaio. E isso vai ter pedido conta de tudo isso. Como é que a gente fez esse ensaio? A gente deixou cada um livre, cada um foi para o lado que quis, a gente trabalhou com afinco para que os nossos instrumentos e os nossos bailarinos pudessem estar melhor do que nos foram entregues. Né? Isso é um ponto de reflexão. Pode passar aí. Deixa eu ver os horários aqui, que eu não quero perder. Antes da projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa uma realização social. Eu estava vendo um texto desse, é o Pão Nosso. Esse, se vocês pesquisarem, gente, eu indico que é um texto assim, muito interessante que fala sobre família, aqui no capítulo 117. Pode passar, Ico. Então, já que passou, eu esqueci de incluir um ponto, mas tudo bem. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês,
que ele diz assim, que Jesus, ele vai nos fazer esse convite, né? Para que a gente possa estar à frente de família. Ele fala assim, como seremos benfeitores de 100 mil ou 1.000 pessoas se ainda não conseguimos servir a 5 ou 10 criaturas? Tá. Fica de reflexão aí. E agora a gente vai para os recursos que a Casa Espírita pode oferecer, né? O que a Casa Espírita vai fazer, gente? Água fluidificada, né? Pega aquela garrafinha. O que eu fazia com o Gabi? Eu pegava a garrafinha, aí eu pegava, fazia o suco, misturava um pouquinho assim. Ele não está olhando, que até se tu botasse um negócio diferente, ele já me livrava de costas, botava um pouquinho, taca no suquinho dele e mexia. Toma, Biel! O passe do Gabriel era um negócio muito bacana. O Gabriel, ele gostava, na época, né, de senhoras que usassem batinhas. Então, geralmente, eles indicavam, sabe o que é batinha? Aquela roupinha que a senhorinha usa, um vestido comprido, né, que tem uns botãozinhos na frente, que a senhorinha mais idosinha usa. E aí, quando ele chegava na casa espírita, eles já indicavam que uma senhora idosa que fosse ministrar o passe nele, fazer o passe nele. E era assim, aí ele mexia a cabeça. Só que nesse passo, o que a gente fazia? Geralmente eles já conheciam e botavam a nossa família para entrar na sala do passe. Como a sala do passe era pequena, não entrava todo mundo. Chama todo mundo, todas as prioridades. Até que porque não tinha muito. Então entrava só a gente. Só nós já era 4. E a sala só cabia 5, então só entrava a gente. Porque ele conseguia ficar, porque só tinha a família dele lá, era gente conhecida, ele sentava e era a senhora da batinha que ele gostava, né, que ficava ali ministrando o passe dele, e a gente conseguia. Grupo de paz, gente importantíssimo, grupo de paz. Eu vou trazer para a gente um contexto de famílias com menos recursos, pais ou mães que vivem, muitas das vezes, de benefício de prestação continuada, que... vou dar um exemplo. Nesse contexto? Eu pego, acordo de manhã, levo meu filho, vai para a escola, eu volto, faço o almoço. De tarde, vai para a terapia 3 vezes por semana, vai para o AEE 2 vezes por semana, já pegou o quê? 5 dias da semana dessa criança. E a mãe, quem é mãe sabe, tu vai para a terapia, tu fica lá fora esperando. Tu vai para o AEE, tu fica lá fora esperando. E a gente que fica lá fora, a gente só fala de terapia da deficiência, geralmente a gente só conversa mais nisso. E aí, sábado, eu vou para o grupo de pais. Gente, eu quero ver pessoas que podem falar do espiritismo. Gente que possa fazer essa troca comigo, além do que os 5 dias que eu só falo de terapia. E falar também, por exemplo, se eu estou num grupo de pais e tu fala assim, meu filho foi para a escola, ele conseguiu, sei lá, tirar 10 em física. Aí eu digo assim, e eu muito feliz, meu filho conseguiu, com 10, acho que com 8 anos o Bibi conseguiu, come sozinho. Consegue levantar a colherzinha e colocar na boca. E dentro desse grupo de pais, que bom, porque a gente fica feliz também. Tem a sua vitória, a vitória da outra pai que vê o filho que tirou 10 em física, mas o meu de levantar a colherzinha. Então, o grupo de pais, gente, ele é extremamente importante para dar esse espaço de trocas. Eu faltei. Isso, meu filho não foi para evangelização. Eu faltei no grupo de pais, liga para mim. O que aconteceu com ela? Sei lá, sabe por que ela não veio? Me liga para mim, liga lá para a mãe, liga para o pai, aconteceu alguma coisa? Porque às vezes pode ter acontecido, sim. Se aconteceu, não sei, pode ter acontecido. E aí seria bom de alguém me ligar, porque eu digo assim, às vezes as famílias trazem esse grupo à parte. Às vezes ele é excluído, segregado. Lembra que vocês escutaram ali com a Ana? Grupo segregado, às vezes nós somos grupos segregados, sim. Se tiver alguma atividade, convida nós, mesmo que a gente não vá, mas convida nós. Tudo que tiver, vai ter, sei lá, o lanche do hot dog, vai ter a apresentação do teatro, vai ter não sei o quê. Convida. Eu posso dizer não, mas pode ser que um dia eu diga sim. Mas se tu não me convidar, eu não vou saber. Atendimento mediúnico, pegar o nome dessa família, aqui no centro, a dona Meire, né, que é a nossa coordenadora, diz, o nome do Gabriel não sai, está sempre ali, sempre a gente está rezando pelo Gabriel. Então, pega o nome da criança, da família, e leva para o atendimento mediúnico, diálogo fraterno. Às vezes o nosso coração está muito, pesadinho, a gente quer conversar, a gente quer trocar, a gente precisa ser acolhido, a gente precisa, naquele momento que a gente está, lembra que no Evangelho que diz que a gente está caído. Vamos pegar ali o exemplo de Maria, né, da mulher adúltera, lembra que ela está caída?
ali, né, que o pessoal traz, ela é adúltera, mas Jesus vai lá e o que traz essa mulher? E assim é nós. A gente chega ali caído, pode ser. E eu preciso de alguém que pegue na nossa mão e nos levante. Nos olhe também como pessoas que têm os seus valores, que têm o seu valor, como eu digo, um valor, que a gente é uma pessoa que tem valor, que a gente também tem a nossa opinião, que a gente precisa também de carinho. Porque imagina, a gente vem desse dia a dia muito corrido. Eu sempre falo, uma terapeuta que fala, que ela diz assim, eu queria falar para vocês aquela música. Senta aqui, não tenha tanta pressa, senta aqui. Vocês vêm correndo, vocês pegam e tudo é uma agitação. Eu vejo vocês. E, gente, consolo. O que a Casa Espírita pode oferecer esse consolo? A evangelização da infância, da juventude. Um grupo de estudo. Vamos supor, se a minha criança está lá na evangelização, será que não tem um grupo de estudo? Já vamos supor, eu não queira participar do grupo de pais, mas tem um grupo de estudo aqui, a senhora não quer participar, o senhor não quer participar? A articulação com a área da assistência e promoção social. Na sexta-feira eu vi alguém que estava informando que era da área da assistência e promoção social aqui no grupo. Não sei se ela está aqui. Era uma senhora, eu não sei. Mas o que é interessante a gente trazer esse casamento com a área da assistência e promoção social. Vamos supor, se eu tenho uma família que chega, ela não tem muitos recursos, não tem recurso, e a primeira coisa que a gente vê da comunidade TEA é assim, o que eu faço? Meu filho, como é que eu faço para ter o BPC? Aquela, não sei como é aí, mas aqui a gente tem uma carteirinha do ônibus de passe especial, ou seja, que o menino não paga o transporte. Então, eles podem, e pode ser com acompanhante, por exemplo. Então, imagina, tu vai para a escola, tu vai para a EE, tu vai para a terapia e pagar o ônibus de tudo isso. Então, você tem essa carteirinha, e você tem entrada gratuita em jogo, em isso, em aquilo, no cinema. Então, são muitas coisas que a área pode ajudar. O que essa criança tem os direitos, o que essa família tem os direitos, e que muitas das vezes nem sabem, não têm a mínima ideia que isso existe. Um esclarecimento, né, que às vezes eu digo, por que isso aconteceu? Por que é assim? Eu não consigo entender, para mim é difícil, é desafiador. E incentivar a integração e engajamento dos membros das famílias nas atividades desenvolvidas. Eu sou uma ótima... Eu não, a minha filha diz que é, mas eu não sei. Eu sou uma ótima fazedora de hot dog. Será que na semana que vem a senhora... Me disseram que a senhora sabe fazer hot dog. Outra senhora sabe, não quer fazer lá, ajudar ali na cozinha ali, para fazer um lanche para as crianças, enquanto a sua criança está ali? Vai que a pessoa goste. Nos convide, gente. Mas não nos convide assim para uma coisa só. Nos convide para várias. E pode ser que numa delas a gente se engaje e a gente entre, a gente comece nesse trabalho, né, junto. Pode passar, Igor. Agora chegamos num ponto bom. Vocês estiveram aqui com esse grupo maravilhoso, né? Que eu sempre digo que eu aprendo muito com esse grupo. E aí vocês estudaram com a Ana, com a Elis, com a Socorro, com o Manu, escutaram muitas coisas, viram muitas coisas, tem várias referências, e eu queria saber, depois de tudo isso, e junto com essa família, o que Jesus está dizendo hoje no coração de vocês? Vocês ficaram tristes. Ô, Adriana, brilha a vossa luz. Bacana, brilha a vossa luz. Gostei. Alguém mais pode dizer o que Jesus está dizendo hoje no coração de vocês? Vocês ficaram calados, eu pensei que vocês iam ficar alegres. Que saiba acolher sempre. Isso, Ellen, muito bom. E que mais? O que Jesus está dizendo? É porque está chegando essa informação, né? Está fazendo download da sexta, do sábado e do domingo. Eu sei que hoje você deve estar mais cansadinho. Eu amo Elis e de evangelizar e todas as gentes. É, porque todas as gentes são todas as gentes, né? Independente do que for, do contexto, mas aí de evangelizar e todas as gentes. Isso mesmo. Bacana, muito bom. Mais alguém que nos ama e confia em nós para espalhar os seus ensinamentos. Isso. Muito bacana.
estamos aqui para aprender e que juntos podemos alcançar esses objetivos. Isso mesmo. Eu fiquei pensando também, Kátia, assim, foi uma formação que acho que tocou todos nós, né? E para mim ficou muito forte uma mensagem de cuidado, mas um cuidado que seja mais abrangente. Porque eu fiquei pensando, assim, na minha própria tarefa de evangelização, nas tarefas do Movimento Espírita Federativo também, o quanto que às vezes eu me deparo não pensando de forma inclusiva por uma falta de cuidado mesmo, de atenção para isso. E quando foram dados os exemplos, né, pensando nos roteiros, as programações, eu fui tentando me autoavaliar nesse sentido, né, em quais momentos eu não prestei atenção, né, em quais momentos eu não incluí. Então me veio uma necessidade de uma atenção maior para isso, para uma postura mais acolhedora, mais cuidadosa, para que isso aos poucos seja algo mais espontâneo. Mas por enquanto ainda eu sinto que é algo mais de uma atenção, de um esforço. Para algum momento eu espero que seja algo mais assim, natural, de nem precisar pensar, de já estar incluído nas ações, né, como um todo. Mas eu sinto que é algo essencial. Não tem como a gente se propor ser espírita, cristão, sem ser inclusivo, né, sem olhar para todos, sem buscar isso. Então, isso me tocou bastante. Obrigada, Igor. É um processo, né? É um processo, não é da noite para o dia, é ao longo do tempo. A Kelly disse, sem caridade não há salvação. Eu te digo assim, que por experiência própria, se não fosse o Gabi, provavelmente, talvez eu nem tivesse sentada aqui com vocês. Porque como eu não convivi, a gente não tinha, por que eu vou estudar a inclusão? Para que eu vou aprender mais? Eu não convivia. Eu fui convidada, né? Lembra que a gente falou que a gente não sabe, mas Deus, ele nos oferece oportunidades fantásticas para a gente aprender, né? Ele reconhece, né? Assim como Jesus ali, quando pega na mãozinha, ele reconhece as nossas diversidades e as nossas potencialidades, e ele confia na gente e nos coloca nessas experiências que é para a gente aprender, a gente ampliar mais nosso conhecimento, de auxiliar, também de aprender. Mais alguém, crianças, vocês ficaram reflexivos demais. Mas é isso, Jesus ele está falando no coração de vocês, de todos nós, todos os dias. Cavalquece disse aqui. Estou no lugar certo, na hora certa. Mudei de cidade há 8 meses para atuar como assistência social num projeto de inclusão. Opa, a gente precisa de ti, Valquece, onde nunca havia trabalhado. Na prévia da Cometrê, onde participei online, a minha pequena contribuição foi o tema inclusão. O mais interessante que meu TCC há 10 anos atrás foi sobre educação inclusiva. Com certeza, nada é por acaso. E a gente precisa de ti, mana, a gente precisa de ti, né? Fala aqui na região norte, a gente fala mana para todo mundo, tá? Todo mundo é nosso manos e manas. Então, não interessa se a gente conhece ou não. E a gente precisa, todo mundo trazer esses olhares. O que a gente pode fazer por você hoje, né? Para tornar o teu dia melhor, a tua criança chega agitada. Sente aqui, né? Deixa que a gente... Eu estava fazendo um trabalho, né, no Amapá, aí tinha um pai, ele era diretor de uma casa espírita, ele tem um filho com 12 anos. E a evangelizadora bateu assim, eu vou fazer uma pergunta perto dele. Aí a senhora fala com ele. Eu disse, mas o que é já? Que história é essa? Aí ela disse, venha cá, olha, eu tenho um evangelizando e o pai do lado, que tem um pai, que ele fica na sala junto com o menino. Senhora, por que a senhora acha disso? Eu disse, depende. A confiança, né? Que é um processo de confiança, né? Desse evangelizador junto com vocês. O que ele está ali? O que ele tem medo? Quais são as experiências dele prévias para poder... A gente foi conversando dele do lado, escutando. Ela disse, olha, quem é o pai? Eu disse, o senhor. Ele disse, ela é minha melhor amiga. A evangelizadora era amiga dele de muitos anos. Eu disse, o que é que o senhor teme? Ele disse tudo que eu já escutei lá fora. Então é por isso que eu fico com ele na sala. E ela dizia, Kátia, ele tem muitas potencialidades, mas ele com medo, às vezes ele tolhe ele. Eu queria tanto que ele ficasse na sala, que eu já vi que a hora que ele sai para ir no banheiro, ele muda. E eu disse assim, tenha coragem, né? Bora deixar um pouquinho. Eu disse assim, eu sei que é difícil, né, para o senhor que já vem todos esses anos ali na sala da evangelização junto com ele, deixa assim
10 minutos, 20 minutos, ele olhou para mim, vai ser difícil. Eu digo, vai ser difícil para mim também, é difícil para todos nós. Mas a gente precisa, o senhor não confia nele, ele fez assim, com o olhinho dele chorando, eu confio, mas eu não consigo. Mas é isso, gente, é segurar na mãozinha nossa que dizer a gente vai junto, a gente está junto, a gente quer que o teu filho, o teu jovem, vocês, pais, mães, nós aqui, eu também me incluo nisso, que trazem esse dia a dia, que a gente possa se apoiar, se ajudar. Nosso dia a dia para ninguém, aqui todos trazem seus testemunhos, os seus desafios, todos nós. Mas se a gente puder um contar com o outro, pegar um aqui, como está Jesus, ó, um na mãozinha do outro aqui, já vai ser muito bom, para poder deixar o coração mais leve, mais quentinho.